Bom dia! Hoje são 5 de outubro de 2018, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Existem milhares, milhões de canais no YouTube. Milhões. Com certeza, o meu canal é o mais democrático de todos, por duas razões. Primeira razão, não excluo, não apago comentário que recebo de qualquer internauta, seja ele realmente um comentário ou uma agressão verbal. Não apago, não excluo. Portanto, você que está assistindo a esse vídeo neste momento, se você quiser escrever alguma coisa, pode escrever à vontade. Não apago jamais seu comentário, seja ele ofensivo, com palavras obscenas, seja ele com um teor muito bom, então não apago jamais comentário algum. Daí, uma das razões pelas quais o meu canal é o mais democrático de todos, correto? E a segunda razão é que eu gosto de trabalhar com comentários de internautas. Existem comentários que dão a condição de que se faça um vídeo, porque às vezes o comentário é muito bom, é muito procedente, correto? E eis mais uma razão pela qual estou aqui fazendo um vídeo, realmente sobre outro comentário que recebi de uma internauta, uma cristã evangélica chamada Silvânia Silva, correto? Recebi esse comentário ontem, não é? E estou aqui fazendo um vídeo, porque o comentário dela é muito importante. E é bom que outras pessoas tenham conhecimento desse comentário. Daí a razão pela qual estou aqui fazendo o vídeo, correto? Então coloquei aqui na íntegra, completamente, o comentário da Silvânia. E no primeiro quadro vou ler esse comentário dela. E no segundo quadro entrarei aí analisando o comentário, correto? Então, se você que está assistindo a esse vídeo neste momento, se você quer fazer algum comentário a favor de crença religiosa ou contra crença religiosa, um comentário sobre sua experiência religiosa ou coisa que eu valha, pode escrever. Pode escrever. Se você quiser me xingar com palavras obscenas, palavrões, pode escrever. Não há problema. Eu não apago jamais o que recebo no meu canal. Daí ser um canal extremamente democrático. Correto? Então vamos aqui ao comentário da internauta Silvânia Silva. Fiquei muito comovido com o que ela escreveu aqui. Muito comovido realmente. Correto? Então, vamos lá. A Silvânia Silva, que não conheço pessoalmente, ela assistiu ao meu vídeo recentemente, né? Talvez anteontem, o meu vídeo com o título Deus odiava o sacrifício humano. Essa afirmação aí, Deus odiava o sacrifício humano, não é verdade o que líderes religiosos cristãos dizem nas igrejas cristãs, que o Deus da Bíblia não gostava do sacrifício humano. Isso é mentira. Então essa afirmação aqui é mentirosa. E eu fiz aí um vídeo sobre isso, correto? Esse vídeo aí, eu o fiz e publiquei no dia 5 de outubro, veja aí, ó, 5 de outubro de 2016.
E hoje são 5 de outubro, não é? De 2018. Portanto, exatos 2 anos, não é isso? 2016 para 2018. Então hoje, esse vídeo aí, ó, está fazendo 2 anos. Muito bem. Vou ler aqui na íntegra o comentário da Silvânia Silva. Ela escreve assim: Olá, senhor Eustáquio. Eu passei vários anos na religião, mas há alguns meses atrás eu vi um vídeo que me chamou a atenção. Aí eu assisti e o rapaz explicava sobre o sacrifício da filha de Jefté, pois eu ainda não tinha lido. Mas quando eu abri a Bíblia e fui ler, lá estava a história e eu fiquei horrorizada. Li várias vezes. Aí eu pensei na hora sobre a loucura do sacrifício de Jesus. E fiquei triste, pois eu seguia fielmente. Aí minha mente foi abrindo e eu fui raciocinando. E pensei também sobre a história de Jó. Que loucura! Deus querer provar para o diabo que o Jó era fiel a ele, tirando o bem mais precioso para um pai que é os filhos. Aí achei o seu canal e logo me inscrevi. E já assisti vários vídeos. O senhor explica muito bem o assunto. Está de parabéns. E vejo que a religião é pura ilusão. Faz alguns meses que não vou à igreja e nem tenho mais vontade de ir. Quero ficar liberta dessas crenças malucas e viver e ensinar meus 2 filhos a ser livre, fazendo sempre o bem, sem preconceitos. Quero a cada dia melhor tornar uma pessoa melhor, mas bem longe dessas maluquices da Bíblia. O chato é que os irmãos ficam pegando no meu pé para mim ir para a igreja. Mas eu já caí na real e entendo que esse Deus da Bíblia é fantasia da cabeça do ser humano, também assim como o diabo. É tudo criação humana. Gratidão pelos vídeos. Aí está o recado lindo, maravilhoso, sincero de uma cristã evangélica. Ela é cristã evangélica, parece ser, com certeza, porque ela usa aqui a expressão irmãos da igreja. E essa expressão é comumente utilizada por evangélicos. Os católicos não utilizam essa palavra irmãos. Então ela é, com certeza, cristã evangélica. Não disse a igreja aqui, correto? Vou aqui mostrar rapidamente, fazer um pequeno resumo do que a Silvânia Silva escreveu aqui. No próximo quadro, vou analisar mais profundamente alguns trechos do comentário dela, correto? Para que você aí entenda a coisa. Muito bem. Escreve a Silvânia Silva que ela era uma cristã evangélica fervorosa. Ela acreditava piamente no discurso do líder religioso, o pastor evangélico, lá no púlpito. Ela acreditava no que ele falava sobre a Bíblia, correto? Ela acreditava fielmente nisso. E ela não tinha costume, e isso é uma regra, ela não tinha costume de estudar a Bíblia. E isso é a regra. Quase ninguém, melhor dizendo, estuda realmente a Bíblia. Nem lê a Bíblia. Imagine estudar. Estudar é muito mais trabalhoso do que ler, simplesmente. Correto? Então a Silvânia aqui, mesmo sendo uma cristã evangélica,
ela não lia com regularidade a Bíblia. Simplesmente levava a Bíblia consigo para a igreja, não é? Deixava a Bíblia aberta dentro de casa, que não serve para nada. Bíblia não é para ficar aberta. Bíblia é para ser lida, estudada, correto? Muito bem. Então ela tinha essa vida de cristã evangélica. Acreditava na Bíblia como o livro, entre aspas, sagrado para os cristãos. Correto? Muito bem. E aí o que aconteceu? Certo dia, diz a Silvânia Silva, certo dia ela estava assistindo a um vídeo, não meu, a um vídeo de um rapaz aí no YouTube que estava falando acerca daquela lenda bíblica, sacrifício da filha de Jefté, correto? E a Silvânia Silva assistiu a esse vídeo desse rapaz e diz ela que aquilo ali fez com que ela estremecesse. Aí ela pegou a Bíblia, depois de assistir ao vídeo, e foi lá ao capítulo, não é, que trata do sacrifício da filha de Jefté. Sacrifício humano, seres humanos. Muito comum no mundo antigo, no mundo da Bíblia e daqueles povos ali. Correto, vizinhos? Muito bem. Quando a Silvânia Silva abriu a Bíblia e leu o capítulo correspondente ao sacrifício da filha de Jefté, diz ela aqui que ficou horrorizada. Ela ficou horrorizada com o sacrifício de um ser humano. Ela ficou horrorizada e não era para menos. Correto? Muito bem. Com esse sentimento de horror diante de um caso da Bíblia, a Silvânia Silva diz aqui que fez a ligação. Ela pegou o sacrifício da filha de Jefté e aí ligou com o sacrifício de Jesus no Novo Testamento. Entendeu? Ela ligou uma coisa à outra. E aí ela ficou mais horrorizada ainda. O sacrifício de um ser humano também no cristianismo, Jesus. Então ela disse aí que começou a estremecer. Começou a perder aquela crença que ela tinha aí há muitos anos. Começou a perder, correto? Muito bem. E aí, quando ela começou a pensar, a fazer ligações de raciocínio, diz ela aí que começou a raciocinar. Começou a raciocinar, aí vai cair no ateísmo. Não segura, vai cair no ateísmo. A partir do momento em que a pessoa usa a razão e não a fé, usa a razão, o racional, a lógica, aí a pessoa vai cair no ateísmo, porque deuses são um produto da imaginação humana. Tudo ilusão, correto? Muito bem. Então ela, veja bem, ela começou a ficar horrorizada com o sacrifício da filha de Jefté. Depois ficou mais horrorizada ainda com o sacrifício de Jesus. E aí a Silvânia Silva, raciocinando, buscou mais uma lenda bíblica que causa horror. É o caso da lenda de Jó, com aquelas maldades ali praticadas por Deus, o Deus imaginário dos hebreus, e o Satanás, os dois ali brigando entre si e acabando com a família de um ser humano, o Jó. Então a Silvânia Silva ainda ficou mais horrorizada com a história de Jó. Uma maldade sem fim, duas criaturas imaginárias, o Deus hebreu e o capeta, o diabo, tornando a vida de uma família de um fiel num verdadeiro inferno, por causa da discussão boba entre
o Deus hebreu e o capeta na lenda de Jó. Tudo lenda, correto? Muito bem. Então, com essas três coisas aí, sacrifício da filha de Jefté, sacrifício de Jesus no Novo Testamento e a maldade praticada por Deus e o diabo diante da família de Jó, a Silvânia Silva deixou a religião que ela seguia há muitos anos. E hoje, aí depois disso, vamos aqui pelo passo. Depois disso, dessas três coisas, só aí é que ela teve acesso ao meu canal no YouTube. Só depois de tudo isso é que a Silvânia Silva conheceu meu canal no YouTube. E aí ela me agradece por explicar bem sobre o assunto, correto? Isso aí é o resumo do que ela escreveu aqui. E ela diz que hoje está livre dessas maluquices da Bíblia, pregadas por pastores evangélicos aí, padres católicos, etc. Ela hoje está livre. E ela diz aqui que está livre e que vai viver assim, com direção para o bem e orientando seus 2 filhos. E ela diz que os irmãos da igreja, já que ela abandonou a igreja, os irmãos ficam no pé dela para que ela volte. Porque aí, segundo ela, esses irmãos pensam que ela está aí no caminho do inferno. Muito bem, veja aí, gente, o que é que a religião faz com as pessoas. E pessoas assim são exploradas até mesmo financeiramente, como a gente vê no mundo evangélico, no protestantismo, né? As igrejas faturando milhões de reais em cima de uma fantasia que não existe. Tudo ilusão, tudo superstição. Portanto, aí um pequeno resumo do que a Silvânia Silva escreveu aqui. Agora, no próximo quadro, vou aqui analisar alguns trechos do comentário dela, correto? Para que você aí entenda melhor. Vamos lá? Vamos. Bem, antes de entrar aqui no quadro, veja o livro aqui de Carl Sagan, o astrônomo norte-americano, seu livro O Mundo Assombrado pelos Demônios. Coloquei aqui no quadro um trecho de uma página aqui do Carl Sagan e coloquei aqui no quadro para a gente analisar, correto? Muito importante. Então vamos aqui ao quadro, continuando aí, fazer aqui uma análise rápida do comentário da Silvânia Silva, correto? Certinho? Muito bem. Então vamos aqui. Carl Sagan nasceu em 1934 e faleceu em 1996. Astrônomo, não é? Norte-americano. Na página 258 deste livro dele, ele faz uma referência a Thomas Paine. Thomas Paine. Thomas Paine nasceu na Inglaterra em 1737 e faleceu nos Estados Unidos, em Nova York, em 1809. Thomas Paine foi um intelectual, político, inventor, e ele participou da Revolução Americana, não é? Nos Estados Unidos. Thomas Paine. E o Carl Sagan se refere a um trecho da página do livro de Thomas Paine, com o título The Age of Reason. The Age of Reason. A Idade da Razão. Então, o Carl Sagan transcreve para seu livro o que diz aqui Thomas Paine, lá no livro dele, correto? Então, o Thomas Paine diz assim: sempre que lemos as histórias obscenas, as orgias voluptuosas, as execuções cruéis e torturantes, o espírito inexorável de vingança
que impregnam mais da metade da Bíblia, seria mais coerente dizer que ela é a palavra de um demônio do que a palavra de Deus. Ela tem servido para corromper e brutalizar a humanidade. Muito bem, o Thomas Paine está dizendo aqui que, lendo o que está na Bíblia cristã, em uma grande parte da Bíblia cristã, lendo aquilo ali, é mais correto alguém dizer que a Bíblia foi escrita por um demônio, ou seja, por uma coisa muito má, e não a palavra de Deus, uma coisa aí muito boa que as pessoas fazem a relação, não é? O que ele está dizendo aqui é que a Bíblia está repleta de maldades. A Bíblia está repleta de histórias fantasiosas, em muitos casos, e histórias obscenas. Que a Bíblia está repleta de orgias voluptuosas, grandes orgias. Que a Bíblia está repleta de execuções cruéis e torturantes. Que a Bíblia está repleta de vingança, de intolerância religiosa. Diz aí o intelectual Thomas Paine. E veja aí, não é? Há quase 2 séculos que ele já dizia isso. E o que o Thomas Paine está dizendo aqui está de acordo com o que a Silvânia Silva, uma ex-evangélica, percebeu ao ler a Bíblia. Em seu comentário, a Silvânia disse que não tinha o costume de ler a Bíblia, e quando assistiu a um vídeo de um rapaz no YouTube falando sobre o sacrifício da filha de Jefté, a própria Silvânia Silva ficou com a cabeça, fervendo. E aí ela abriu a Bíblia e foi conferir se aquele rapaz estava dizendo a verdade. E ela leu a Bíblia lá em Juízes, capítulo 11, versículos 29 a 40. E ali ela viu aquele absurdo que a deixou horrorizada. O sacrifício de um ser humano em homenagem ao Deus da Bíblia, ao Deus hebreu. Correto? Líderes religiosos enganam os fiéis nas igrejas, dando uma interpretação de que a filha de Jefté não foi sacrificada, que o Deus hebreu odiava o sacrifício humano. Líderes religiosos enganam os fiéis nas igrejas. E é bem fácil explicar isso aí. A filha de Jefté foi sacrificada, como o próprio Jesus foi sacrificado. Quando um cristão diz que a filha de Jefté não foi, dá a entender de que ela não foi sacrificada lá em Juízes, isso é uma mentira. Tanto é verdade que o próprio Jesus, a figura lendária do Jesus, não estou falando de Jesus histórico, do Jesus do Novo Testamento. Pois bem, quando os cristãos tentam dizer contra a Bíblia que a filha de Jefté não foi sacrificada, e ela foi sacrificada, mas quando eles tentam dizer isso, que Deus não gostava de sacrifício humano, a Bíblia está repleta de sacrifícios humanos praticados pelo povo hebreu, como vou mostrar aqui em muitos vídeos, e já mostrei aí. Mas quando os cristãos dizem que Deus não gostava de sacrifício humano, os próprios cristãos mostram que não conhecem a origem de sua própria religião, que é o cristianismo. O que é o cristianismo? O cristianismo está assentado sobre o quê? Qual é o alicerce do cristianismo? A Bíblia diz, está lá no Novo Testamento.
em que se apoia a religião chamada cristianismo? Ora, o cristianismo se apoia justamente num sacrifício humano. E os cristãos vêm dizer que Deus não gostava de sacrifício humano. Ora, o próprio Jesus é um sacrifício humano. Entendeu? O próprio Jesus, na lenda do Novo Testamento, é um sacrifício humano. Na lenda bíblica, Jesus era um ser humano, e não um jumento, e não um cordeiro, e não um boi. Jesus era um ser humano. E quem sacrificou Jesus? O próprio Deus. Jesus, na lenda bíblica, veio para ser sacrificado. E mais um erro aí. É aquele erro que havia no mundo antigo, que eu falo sempre aqui. O erro sobre a punição passando da pessoa do delinquente, que era muito comum na Bíblia. E Jesus é mais um exemplo. O problema dos fiéis cristãos, aqueles que frequentam igrejas, é porque fazem como fazia a Silvânia Lima. A Silvânia Silva, ela ia às igrejas, a igreja dela, evangélica, ela acreditava em tudo isso, porque ela não lia a Bíblia, e principalmente porque ela não estudava a Bíblia. É por isso que ela acreditava. A partir do momento em que a Silvânia Silva viu esse negócio de sacrifício da filha de Jefté, ela associou ao sacrifício de Jesus e às desgraças aqui na lenda de Jó. Aí ela não aguentou, deixou a igreja e deixou de ver a Bíblia como um livro sagrado, porque a Bíblia não é livro sagrado algum. Não existem livros sagrados. Isso é de acordo com as religiões, com as culturas, entendeu? Então, dizer que o Deus da Bíblia era contra o sacrifício humano, isso é uma ignorância sem fim, porque o próprio cristianismo é baseado num sacrifício humano, o sacrifício de Jesus. Não é simples assim mostrar a verdade que está na própria Bíblia e que líderes religiosos deturpam o texto bíblico. Então vamos aqui, sacrifício de Jesus. Veja lá, por exemplo, no livro de João, e isso aí nos 4 evangelhos. Em João capítulo 1, versículo 29, está escrito lá que Jesus era o Cordeiro, olha aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Deus mandou Jesus para ser sacrificado, para morrer, para tirar o pecado da humanidade. Isso é uma loucura sem fim do cristianismo. O cristianismo é baseado, ele se sustenta, tem como alicerce um sacrifício humano, que era uma injustiça. Jesus aqui, na lenda bíblica, era um ser humano inocente. E esse ser humano inocente foi sacrificado pelo próprio Deus para salvar a humanidade. Jesus aqui morreu para salvar a humanidade. Jesus aqui foi sacrificado por Deus no lugar da humanidade. Jesus aqui inocente, pagando pelos pecados da humanidade, quando a humanidade é que tem que pagar por seus pecados, e não Jesus. É aquilo que eu digo, gente, que está desde Gênesis até o Apocalipse. A visão errônea do homem antigo em punir pessoas inocentes. É aquela velha punição de punir os filhos pelo que seus pais fazem, aquele absurdo. Então, o Jesus é isso.
Jesus era inocente nas lendas do Novo Testamento. E esse inocente, ele é que foi morto em lugar dos pecadores, a humanidade. Entendeu? Essa loucura aí é a base do cristianismo. O sacrifício de um ser humano. Entendeu? Como estão enganando vocês aí nas igrejas cristãs? Jesus era um ser humano e foi sacrificado por Deus. Então você não pode dizer que Deus era contra o sacrifício humano, quando o líder de sua igreja aqui sofreu como aqui o cordeiro para tirar o pecado da humanidade. Entendeu o absurdo? Isso aqui é a verdade que líderes religiosos escondem dos fiéis nas igrejas. Correto? Muito bem. A Silvânia Silva disse que ficou sabendo desse sacrifício da filha de Jefité por meio de um canal no YouTube. E aí ela foi verificar na Bíblia. E ela, lendo isso aí na Bíblia, ficou horrorizada. Porque isso é normal, um ser humano ficar horrorizado com sacrifícios de seres humanos. E aí ela associou o sacrifício da filha de Jefité com o sacrifício de Jesus, que é a mesma coisa que causa horror. Sacrificar um ser humano em homenagem aos deuses. É o que aconteceu aqui também com Jesus. E a Silvânia Silva, raciocinando, pensando e fazendo ligações, ela associou também o sacrifício da filha de Jefité, um horror, e um sacrifício de Jesus, um horror, e ela associou isso à desgraça na lenda de Jó, que aí também é repugnante. Vamos ver aqui, para terminar o vídeo, o caso aqui de Jó. Muito bem. Lá na Bíblia, vamos aqui, correto? Lá na Bíblia você tem o livro de Jó. O livro de Jó, gente, o livro de Jó é apenas aqui uma criação literária. Isso aqui é uma criação literária, como se fosse uma peça teatral. Quem escreveu o que está em Jó nunca houve Jó. Jó nunca existiu, não é personagem bíblico, é mais um personagem inventado. Então, quem escreveu o livro de Jó está aqui com a mensagem o seguinte, de que apesar dos problemas, você jamais pode deixar de acreditar no seu Deus, no Deus hebreu aqui, apesar de todos os problemas. É só isso e nada mais. Nunca houve um Jó, nunca houve um homem chamado Jó que sofreu o que está aqui justamente por acreditar no Deus hebreu e por ser vítima aqui de uma brincadeira entre o Deus hebreu e o próprio Satanás. Nada disso existe. Deus algum existe, Satanás não existe e nunca houve um homem chamado Jó. Então a história que está em Jó é uma história mal feita, cheia de erros e de profunda injustiça. Tanto que a Silvânia Silva deixou de ler a Bíblia como um livro sagrado e ela não tem mais a disposição para ir à igreja evangélica, à sua igreja. Não tem, pelas razões mais óbvias. Então vamos aqui brincar com a história mal feita, só para você ver uma coisa, com a história mal feita de Jó. Vamos lá. No livro de Jó, você vê ali que o Deus hebreu e o Satanás se encontram. O Satanás fazia parte ali da Assembleia do Deus hebreu. Sempre eles batiam um papinho, correto? Sempre eles batiam um papinho. Então, muito bem. Aí aconteceu o quê? O capeta, o diabo, o Satanás, teve um encontro com o Deus hebreu e disse ao Deus hebreu que o Jó o amava ao Deus hebreu, porque o Jó tinha uma vida muito maravilhosa. Tinha esposa, o Jó tinha 10 filhos, o Jó tinha muitos camelos, muitos jumentos, muitos escravos. Veja aí, o povo hebreu
adorava a escravidão, adorava escravizar também seres humanos. Entendeu? O povo hebreu, o povo da Bíblia. Quando esteve lá na lenda de Êxodo, quando o povo esteve lá, o povo hebreu como escravo no Egito, o povo hebreu não gostou. Só que, quando saiu do Egito, na lenda, passou também a criar escravos. Entendeu, gente? Isso é a Bíblia, que líderes religiosos não dizem para você. Muito bem. Então, o Deus hebreu se encontrou com o capeta. Aí o capeta disse ao Deus hebreu que o Jó só amava ao Deus hebreu porque tinha uma vida maravilhosa, uma vida com muitas riquezas. E o Deus hebreu fez o quê? Ele começou a desafiar o capeta. Disse que, Satanás, pode ir lá, tire tudo do Jó, deixe o Jó só na miséria. Mesmo assim o Jó não vai praguejar contra mim. O Jó me ama. O Deus hebreu disse isso. Aí o Satanás ficou com a licença dada pelo próprio Deus hebreu para acabar com a família toda de Jó, para acabar com os bens de Jó. Veja que loucura. E os cristãos nas igrejas ficam maravilhados com essa história de Jó, que é uma coisa horrorosa. Como dizia Thomas Paine, essas histórias da Bíblia parecem que foram criadas pelo demônio e não por Deus. Foram criadas por uma pessoa muito má e não por uma pessoa boa. É isso aqui o que quer dizer Thomas Paine, correto? Então vamos lá. Aí o Deus autorizou o diabo a lascar com a vida do pobre Jó. E o Jó era um crente fervoroso ao Deus hebreu. E o Deus hebreu permitiu essa desgraça contra o pobre Jó. E veja que Deus aí perdeu mais uma vez a onisciência. E isso aí é em toda a Bíblia. Muito bem. Então o diabo, o capeta, o safado do Satanás, ele foi lá e começou aqui a fazer as desgraças na vida de Jó. Primeiramente, o capeta, Satanás, fez aí com que alguém roubasse os bois e as jumentas de Jó. O pobre Jó ficou sem bois e sem jumentas. Levaram tudo dele, roubaram, com a ação do Satanás. Com autorização de quem para fazer isso? Do Deus hebreu. Certo? Muito bem. Depois disso, houve uma matança, alguém matou os escravos de Jó. O Jó perdeu os escravos aqui, ó. Matança dos escravos de Jó. Mais uma desgraça na vida de Jó. Outra desgraça, queimaram a queimada das ovelhas e escravos de novo, do Jó. Veja aqui como o texto na Bíblia é mal feito, ó. Escravos aqui de novo. Então houve a queimada das ovelhas e escravos de Jó. Jó aí ficando pobre demais, não é? Outra desgraça, roubaram os camelos e mataram também escravos de Jó. Veja aqui como o texto é mal feito. Escravos aqui de novo, ó. Roubo dos camelos e matança de escravos de Jó. Tudo isso aqui de acordo na sequência com os versículos da Bíblia. Depois, houve a morte dos 7 filhos e das 3 filhas de Jó. O capeta, o Satanás, providenciou aí a morte. Com autorização de quem? Do Michel Temer? Não. Do Lula? Do Haddad? Não, né? Do Meirelles? Chama Meirelles. Do Meirelles? Não. Com autorização do Deus hebreu. Então o Jó perdeu 7 filhos, gente, e 3 filhas, pelo bel prazer da disputa entre Deus e o capeta e o Satanás. É por isso que Thomas Paine diz que a Bíblia foi escrita por um demônio e não por um Deus, uma pessoa, um ser maravilhoso. Correto? Aí, depois de tudo isso, para terminar a desgraça do Jó, o Satanás também fez com que o Jó tivesse tumores malignos, câncer, veja aí, na lenda, tumores malignos, câncer, no corpo de Jó. Como o pobre Jó sofreu, não é? Ele, o Jó, coitado, na lenda bíblica, ele era um crente fervoroso ao Deus hebreu. E o Deus hebreu
num capricho, ele e o Satanás, o Deus hebreu, permitiu todas essas desgraças na vida de um fiel dele, o pobre Jó. Que loucura, não é, gente? Que loucura, né? Que lenda cruel, não é? Que lenda cruel. Que lenda bárbara essa aqui, não é mesmo? Muito bem, agora segure aí. No final de tudo isso, o Jó continuou crente ao Deus hebreu. No final de tudo isso. Aí sabe o que aconteceu? Na lenda bíblica, não ria, por favor. Eu peço a você, Cacaia, não ria. Léo Adventures, não ria. Aparecido Bebedouro, não ria. Lucas Macedo, um abraço para o Lucas. Lucas Macedo, não ria, cara. Vocês ficam rindo aí e eu perco a minha concentração aqui. Rimou, hein? Rimou. Pois bem, então no final de tudo isso, o que aconteceu? Aqui está, em Jó, capítulo 42, versículo 10, está escrito, entre outras coisas, isso aqui. E o Senhor deu-lhe o dobro, veja aqui, o dobro de tudo que antes possuíra. E o Senhor, o Deus hebreu, aqui na lenda de Jó, está dizendo que depois de todo esse sofrimento aqui do Jó, com autorização do Deus hebreu e não do Michel Temer, depois de tudo isso aqui, o Deus hebreu deu em dobro tudo o que o Jó tinha. Veja que loucura. O cara foi submetido a sofrimentos terríveis. Receber o que ele tinha em dobro jamais vai apagar o sofrimento que Jó teve, coitado. Jamais. Imagine aqui os 7 filhos e as 3 filhas de Jó. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, correto? Aí o Satanás providenciou aí a morte dos 10 filhos de Jó. 10 filhos de Jó. A mando do Deus hebreu, com autorização do Deus hebreu. Então o diabo aqui acabou com a família de Jó, só ficou o Jó e a esposa. Ele perdeu 10 filhos. 10 filhos. E está dizendo aqui que depois o Jó ficou muito feliz porque recebeu em dobro. Ele tinha 10 filhos e depois teve aí 20 filhos. Veja que loucura. Ora, quem perde um filho, uma mãe que perde um filho, ela pode ter depois, ela pode ter 100 filhos. Os 100 filhos que ela terá no futuro, jamais vai apagar, jamais vai tirar a dor no cérebro dessa mãe. Ela jamais vai esquecer aquele filho que morreu, apenas um. Imagine aqui o Jó perdendo 10 filhos. Veja que sofrimento para esse homem na lenda bíblica, para a esposa dele, a mãe. Imagine uma mãe perder 10 filhos, cara. Se uma mãe perde um filho, nunca ela vai esquecer esse filho que ela perdeu. Mesmo que venha 20 filhos, nunca ela vai esquecer. Aqui, veja a desumanidade. Dar em dobro o número de filhos aqui do Jó, dar em dobro, quer dizer aqui, está insinuando que o Jó ficou muito mais feliz. Não, não. Uma mãe, repito, que perde um filho, jamais esquece esse filho. Jamais ela esquece essa dor. Ela pode ter 10 filhos depois, dobro, o triplo, o quádruplo. Entendeu? A maldade que está aqui nessa lenda de Jó. Gente, religião é um perigo. Como dizia Freud, a religião, a crença religiosa, conduz o homem a um estado semelhante ao de demência, um distúrbio, uma neurose. Uma pessoa ficar feliz com uma história dessa aqui, essa pessoa está precisando de tratamento psiquiátrico. É por isso que a Silvânia Silva,
deixou a igreja, deixou a crença dela religiosa na Bíblia, porque ela não suportou isso aqui. Ela raciocinou, ela usou o raciocínio, e aí não aguentou mais. Com razão ela aí, entendeu? Quero aqui agradecer a Silvânia Silva por ter feito o comentário maravilhoso, um comentário que será objeto de apreciação por muitos internautas aí, será um comentário eternizado nesse vídeo aqui. Então parabéns a Silvânia Silva por ter saído da ilusão religiosa, e com certeza, já que ela era evangélica, ela saiu também da exploração religiosa por meio de dízimos, ofertas e doações. Parabéns a Silvânia Silva. Vou terminar o vídeo cantando Elvis Presley, homenagem aqui ao rei do rock, cantando My Way. And now the end is near, so our face the fire can bring. My friend, I say eclipse, I stick my kiss, or amusement. I live like the blue, I trebocic, and are my way, and more, much more than this, I did you my way. Muito obrigado.